nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos de muito discernimento para entendermos o poder e a ação de Deus. Deus é todo-poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas, Criador do céu e da terra. Mas o diabo também tem poder, que muitas vezes Deus usa desse poder para punir e purificar a humanidade pecadora, ou para provar a fé de muitos, tal como fez com o profeta Jó. Tal como fez como Jó. Jó não era profeta. Dois grandes sinais de Deus, da ação de Deus, nesse tempo de começo do sofrimento. O primeiro grande sinal é a igreja sendo entregue pelo clero e seus dirigentes à nova ordem mundial comunista, para castigo e purificação de nossos pecados. O segundo grande sinal do fim dos tempos é o Brasil sendo governado por um corrupto ladrão, criminoso, condenado por 3 instâncias. E muitos outros sinais que estão mais longe de nossas vistas no mundo todo. Quantos sinais vem acontecendo no mundo todo, que é sinais do fim dos tempos. Mas esses dois sinais, dois grandes sinais que nós presenciamos, estão bem claros que estamos chegando ao fim dos tempos. Vamos pensar um pouco sobre o nosso país, Brasil. Deus enviou a pandemia para todos os cantos do mundo. Deus enviou a pandemia para todos os cantos do mundo, que matou milhões e milhões de pessoas. Mas no Brasil também não foi diferente, matando mais de 600 mil pessoas só aqui no Brasil. O grande pecado desta esquerda, e também de muitos brasileiros, que responsabilizaram o presidente Bolsonaro pelas mortes ocorridas no Brasil. Tratando-o de genocida, uma grande parte dos brasileiros, com muito ódio do presidente atual, votaram no ex-presidente Lula, ladrão corrupto, condenado por roubar o país, para presidente novamente. Esses são os responsáveis pelas desgraças de governo que temos. Aqui temos que ter discernimento para entender a ação de Deus sobre os brasileiros. Deus é todo-poderoso, mas o demônio também tem poder, quando Deus permite. O demônio tem poder, mas só quando Deus permite, porque Deus tem poder sobre o demônio. Agora, sobre o Brasil, Deus permitiu que o espírito de Satanás elegesse Lula para presidente, justamente para castigar os brasileiros pelo ódio, pelo pecado do ódio. Isso também é sinal do fim dos tempos. Não dá para entender um país rico como o nosso, de muitas pessoas inteligentes e pessoas do bem, e ninguém tem poder de tirar esse tirano do governo brasileiro. E ainda vão condenar por pouco tempo o ex-presidente Bolsonaro, responsabilizando-o pelas mortes desta pandemia, dizendo que por sua culpa
a maldade atrasou a vacinação de toda a população brasileira. Por isso morreram mais de 600 mil pessoas só no Brasil. Sendo que esse vírus era desconhecido, não havia vacina para tal tipo de vírus. Os laboratórios tiveram que pesquisar muito para poder criar vacina para o coronavírus. E depois de preparada, esperar mais tempo ainda para a comprovação da Anvisa. O teste, para fazer os testes e que a Anvisa pudesse comprovar que era eficiente estas vacinas. Sendo assim, só depois o presidente, com muita responsabilidade, foi possível liberar a referida vacina. Por tudo isto, demorou um pouco de tempo a sua liberação. Os maldosos da esquerda e muitos outros ignorantes disseram que o presidente atrasou a vacina por sua própria culpa, justamente para matar brasileiro e passar a odiar o presidente pelas mortes ocorridas no Brasil, sendo que no mundo inteiro morreram milhões e milhões de pessoas pelo coronavírus e ninguém culpou presidente algum. Veja que absurdo o nosso país. Veja que ignorância. Por causa de não haver vacina, até que criou vacina e foi testada e comprovada para poder liberar, para aplicar com segurança e responsabilidade, disseram que o presidente atrasou a vacinação justamente para matar os brasileiros. Isso não é possível. Sendo que em todo o mundo morreram milhões e milhões de pessoas pelo coronavírus e ninguém culpou presidente algum. Agora aguenta brasileiro. O brasileiro agora tem que aguentar que odiaram o ex-presidente Bolsonaro. E Deus está fazendo justiça. Deus está fazendo justiça sobre nós, castigando-os. Mas nós que não compactuamos com esta maldade, estamos com a consciência tranquila e entendemos que Deus está fazendo justiça. Na hora certa, Deus intervirá sobre todo este mal do Brasil, inclusive vocês que cultivaram o ódio, se não converterem, vão ser apagados junto com esta esquerda maldita. Jesus virá como juiz e dirás para os que estiverem à esquerda: afastai de mim, malditos. Jesus, ele mesmo disse: quando o Filho do Homem vir, dirá para os que estiverem à esquerda: afastai de mim, malditos, ide para o fogo eterno, criado pelo diabo e seus anjos. Está escrito, Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. Foi Jesus que disse que esta esquerda é maldita. Não sou eu que digo, porque eu não julgo ninguém, não sou nada para nada, eu sou menor de todos. Mas foi Jesus mesmo que disse que no fim dos tempos o Filho do Homem virá como juiz e vai dizer assim aos que estiverem à esquerda: ide, afastai de mim, vos maldito, ide para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. A justiça de Deus virá na hora certa. Às vezes a gente queremos as coisas apressadamente, mas Deus tem a sua hora certa de agir no seu ponto certo, na hora certa. Às vezes a gente diz assim que Deus escreve torto, que escreve direito em linha torta. Não, ele escreve direito em linha direita. Nós é que enxergamos torto. Sobre o Brasil e sobre toda a igreja, a justiça de Deus virá na hora certa. Sobre o Brasil e sobre toda a igreja no mundo e sobre toda a humanidade. Deus Pai colocará todos os inimigos do seu Filho Jesus
debaixo dos seus pés. Veja o que está escrito no Salmo 110, versículo 1. Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa palavra é muito importante, porque aqui se encerra aquela palavra que Deus disse, Apocalipse 17, versículo 17, lá está escrito. Deus entregou seu poder real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Cumpra as palavras de Deus é nesse dia que Deus colocar os inimigos de Jesus Cristo todos debaixo dos seus pés, aí cumpriu esta palavra de Deus. Está muito claro que Deus já entregou seu poder real ao inimigo. Está muito claro que Deus já entregou seu poder real ao inimigo. Basta ver aqui no Brasil, quem governa o país e não tem quem tira, só Deus para tirar. Quem entregou o seu poder real ao inimigo, que reinará pelo tempo que ele achar necessário. O inimigo vai reinar pelo tempo que Deus achar necessário e suficiente para quem quiser converter-se, que converta-se. Quem não quiser, já está condenado. Se não fosse assim, o Papa, Bispo e Padres não estava a serviço da nova ordem mundial comunista, que é inimigo, principalmente da família. Papa, Bispo e Padre estão a serviço do comunismo, da nova ordem mundial. Por isso, esse governo brasileiro é apoiado pela Igreja, apoiado pelo Papa e apoiado pelos os bispos da CNBB. Não todos, não por todos, mas apoiado por uma grande parte dos bispos brasileiros e apoiado pelo Papa. Isso é o sinal do fim dos tempos. O que Deus mais interessa nesse mundo é a santificação das famílias. Nela é que Ele reina nesse mundo. Até porque Deus criou o mundo para colocar ali sua família. E começar pelo casal Adão e Eva. E disse, crescei e multiplicai-vos. Mas por causa do pecado entrar no mundo, através desta família, e em toda a história do povo de Deus, o Antigo Testamento sempre aponta e apontou para a família de Nazaré, porque através desta família a salvação entrará, através desta família, naquele tempo, no Antigo Testamento, eles diziam que através da família de Nazaré a salvação entraria novamente no mundo. E foi ao tempo da história do povo de Deus, o tempo inteiro da Bíblia que a gente lê, sempre conduzindo o povo em direção a esta família de Nazaré, dizendo que dela ia nascer o Salvador do mundo. Então Jesus Cristo é o centro de toda a história do povo de Deus, desde o começo do Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu mensageiro Gabriel a Maria, que estava para ser esposa de José, e anunciou dizendo, não tenhais medo, Maria, porque Deus mostra bondoso para contigo. Conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não tenha medo, o anjo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu mensageiro Gabriel a Maria, que estava para ser esposa de José, e anunciou dizendo, não tenhais medo, Maria, porque Deus mostra bondoso para contigo. Conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Depois José, assumindo Maria como esposa, tornou-se pai adotivo de Jesus Cristo,
Esta é a família santa de Nazaré. Deus ama tanto a família que ele propôs, ele próprio, Deus ama tanto a família que ele próprio quis ter uma família no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, já é uma família, mas para ficar melhor ainda, sua família no céu, ele quis Maria, filha de Deus Pai, ser mãe de Deus Filho, Jesus, e esposa do Espírito Santo. Jesus sendo a segunda pessoa de Deus e Maria, sua mãe, com muita razão, Maria é mãe de Deus, Filho. Isso é mistério de fé, Deus fez tudo. Acredite quem quiser. Então no céu tem Pai, Filho e Espírito Santo. E Maria, esposa do Espírito Santo. Completou uma família completa no céu. Deus fez tudo. Acredite quem quiser. Se não acreditar, que vai acertar as contas com ele depois da morte. Quem acreditar em Jesus, tudo bem. Quem abandonar Jesus, como estão abandonando agora, querendo tirar Jesus até da igreja e implantar uma religião anticristã, então pode esperar que o castigo vem. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quem me rejeita, rejeita o Pai. Nesta comparação fica claro que Deus ama a família acima de todas as coisas criadas por Ele aqui na terra. Nestas comparações fica claro que Deus ama a família acima de todas as coisas que Ele criou, por Ele aqui na terra. A família é a razão principal de sua criação. Hoje sua igreja está enganando seus fiéis. Faz belos discursos sobre famílias e em nome de Jesus, mas na prática estão em saída para uma religião que tem por base a teologia da libertação, já reprovada pela igreja nos tempos passados, porque é uma teologia anticristã, que apoia o comunismo, a ideologia de gênero, a união de pessoas do mesmo sexo, aborto e tudo mais. E é contra a família, que é a menina dos olhos de Deus. Podemos saber que estamos no fim dos tempos. Se isto não é falso profetismo, se isso não é falso profetismo que acontece hoje na igreja, então o que é? Jesus disse, Mateus 24, capítulo 24, versículo 23 e 24. Se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que vão fazer grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Que Deus tenha piedade e misericórdia dessa geração, pobre de espírito, acomodada, que não quer saber de nada. Não quer saber de nada que acontece diante do seu nariz. Reze e faça penitência e peça discernimento para ouvir o que Deus quer falar. Deus quer a salvação de todo, fez tudo o que deveria ser feito. Enfim, enviou seu único Filho para a redenção de nossos pecados. E muitos não são capazes de corresponder com a sua graça. Mesmo assim, Ele ama e quer a salvação de todos. Deus chamou e chama pelo amor, mas agora vai chamar pela dor. A tribulação está próxima e nessa tribulação Deus vai chamar pela última vez pela dor, pelo sofrimento. Já que Ele chamou pelo amor, não atende? Ele chamou e chama pelo amor, mas agora vai chamar pela dor.
Se prepare, cristãos mornos. Se prepare, cristãos mornos. Deus deu o dom do entendimento a todos, uns mais e outros menos, mas todos têm como progredir em seus talentos. Deus chamou e chama pela dor, pelo amor, mas agora vai chamar pela dor, pelo sofrimento, pelas tribulações. Se prepara, cristãos mornos. Deus deu o dom do entendimento a todos, uns mais, outros menos, mas todos têm como progredir em seus talentos. Veja a parábola dos talentos comparada por Jesus. Mateus 24, 14 a 30. Essa parábola refere-se à nossa vida. Essa parábola refere-se à nossa vida. Deus dá inteligência a todos, mas a cada um uma maneira diferente, mas todos têm por obrigação desenvolvê-la conforme suas capacidades. Todos têm que desenvolver os seus talentos, mas os preguiçosos vão ver o que Deus vai dizer. Não coloquei aqui toda esta parábola de Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, porque ela é muito longa, então vou gastar mais tempo. Não coloquei aqui toda a parábola, porque é muito longa, mas vejam o que está escrito no verso 30. Então, no verso 30, o que Jesus disse ao preguiçoso: quanto esses, empregado inútil, jogai lá fora, na escuridão, aí haverá de chorar e ranger os dentes. Vejam nesse evangelho, o versículo 30, está escrito assim, o que Jesus disse ao preguiçoso: quanto a esse empregado inútil, jogai lá fora na escuridão, aí haverá de chorar e rangendo os dentes. Leia o texto completo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Esse será o castigo do preguiçoso, que não quer nada com a vida. Vamos parar por aqui pedindo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ilumine com a luz, com a sua luz, e pedimos também a Jesus e Maria Santíssima, sua mãe, desejando a todos muito discernimento e vontade de entenderem os desígnios de Deus e sua palavra, que nos salva. Amém. Salve Maria. Nesse texto, dessa gravação que fiz, fica bem claro. Não estou julgando ninguém, não estou fazendo política, não sou a favor de política, nem de um lado nem de outro. Não sou fã do Bolsonaro, e nem sou inimigo do Lula. E aceito muito bem o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque Deus está fazendo justiça no Brasil, na igreja e no mundo. E Ele vai fazer justiça. E eu rezo todos os dias que Deus venha a essa terra e faça justiça. Porque nós já não aguentamos mais tanta mentira, tanta enganação, tanta coisa errada, tanta coisa nessa. Nós já não aguentamos mais. Que Deus dê o discernimento para todos, que possa perseverar sua fé até o fim. Porque está escrito, quem perseverar até o fim será salvo. A tribulação virá, mas aquele que perseverar firme até o fim não vai sofrer todas as tribulações que os injustos vão sofrer. Então a tribulação vai vir muito forte para os injustos, aqueles que rebelam contra Deus e contra Jesus Cristo, aqueles que estão implantando religião falsa no lugar tirando Jesus Cristo do centro e colocando o homem. Essa religião anticristã que está aí para ser religião mundial, essa religião é tirar Deus do centro e colocar o homem. É uma religião anticristã. E o anticristo vai reinar, todo mundo sabe disso, que vai, um dia vai. Porque Deus já permitiu que o anticristo reine para castigar a humanidade e converter a humanidade.
Jesus mesmo disse que a tribulação do fim dos tempos, se não fosse abreviado o fim dos tempos, ninguém se salvaria. Então, em razão do justo, é que essa tribulação virá. E fica assim, reze, reze, reze. Faça penitência, faça oração. Procura entender o discernimento, procura entender o que Deus quer dizer nesse tempo de sofrimento, de angústia que virá. Salve Maria, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.